Olá pessoal, essa questão do Enem 2016 era uma questão simplesmente de interpretação desse gráfico. Todo ano cai questão de interpretação do gráfico? Sim, todo ano tem questão de interpretação de gráfico. Deixa aí nos comentários se você tem facilidade de resolver questões de interpretação de gráfico. Você gosta de resolver questão de gráfico? É bem tranquilo, né? Vamos lá. A questão dizia: o cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente o clima da região possuir as seguintes peculiaridades: a variação do nível de chuvas, ou seja, a pluviosidade, nesses meses não for superior a 50 milímetros. A temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus. E ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta com uma meteorologista que lhe apresentou este gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês que ele escolheu para o plantio foi qual? Bom, então a gente tem que ver, dentre essas condições que ele precisa, qual mês vai atender. Era interessante, na hora da prova, você focar nos meses das opções, nos meses das respostas, né? Então, a gente vai focar no mês de janeiro, esse aqui, no mês de fevereiro, que é a opção B, no mês de agosto, que é a opção C, no mês de novembro, que é a D, e no mês de dezembro, beleza? É nesses meses marcados aqui. A primeira coisa, então, que a gente tem que ver, a variação da pluviosidade não pode ser maior que 50 milímetros. O que isso significa? Significa que a pluviosidade, que é mostrada aqui do lado esquerdo, né, cuja escala está de 50 em 50, é a diferença de um mês para o mês seguinte, do mês que ele plantar para o mês seguinte, não pode ser maior que 50, beleza? A pluviosidade está representada por essas barras de cor cinza aqui. Então, vamos começar no mês de agosto. No mês de agosto, a pluviosidade estava aqui um pouquinho menos que 50 milímetros, beleza? Do mês de agosto para o mês de setembro, a pluviosidade passou de 50 para em torno de 150, ou seja, houve uma variação aqui, ó, de 150 menos 50 dá 100. Se a variação for maior do que 50, ele não pode plantar a flor dele, beleza? Então, ele podia plantar em agosto? Não podia plantar em agosto, porque a variação dessa barra para essa foi maior que 50, beleza? Se a gente pegar aqui o mês de novembro, a pluviosidade foi lá em torno de 200 e em dezembro, no mês seguinte, continuou em torno de 200, então não houve uma grande variação. Se pegar aqui em dezembro, de dezembro para janeiro, a pluviosidade passou de pouco mais de 200 para pouco menos de 150, ou seja, daqui para cá houve uma variação maior do que 50 milímetros. Então, ele podia plantar em dezembro? Não podia plantar em dezembro. O mês seguinte alvo é o mês de janeiro. De janeiro para fevereiro, não houve uma variação tão grande. Não foi a barra aqui, a diferença aqui de janeiro para fevereiro não foi maior que 50, né? E de fevereiro para março, também a diferença não foi maior que 50. Então, continua sobrando aqui para a gente o mês de novembro, o mês de janeiro e o mês de fevereiro, beleza? O que a gente tem que fazer agora? Passar para o próximo parâmetro que ele mencionou. Ele fala que a temperatura mínima tem que ser maior que 15 graus. A temperatura é dada aqui do lado direito, né? E a temperatura mínima é representada por essa linha mais clara aqui, ó, tá? Ele fala que a temperatura tem que ser superior a 15 graus. Então, você tinha que traçar uma linha aqui nos 15 graus, né? E ver se as temperaturas do mês de novembro, do mês de janeiro e do mês de fevereiro, que eram as opções que estavam acima da linha vermelha. Ou seja, as três, cadê? Novembro está aqui, janeiro está aqui e fevereiro está aqui. As três estão acima da linha vermelha, então as três atendem a essa condição, beleza? Se as três atendem, a gente tem que passar para a próxima condição.
tem que ocorrer no período um aumento da temperatura menor que 5 graus. Em qual temperatura? Na temperatura máxima. Então, a temperatura máxima é representada por essa linha mais escura aqui. O que tem que acontecer de um mês para o outro? A temperatura máxima tem que aumentar menos de 5 graus. A temperatura pode diminuir? Não. Então, a gente pegar aqui o mês de novembro. No mês de novembro, a temperatura estava aqui em torno de 28 graus. Né? Do mês de novembro para o mês de dezembro, daqui para cá, né? Então, se a gente olhar esse ponto e esse ponto, a temperatura aumentou ou diminuiu? Olha a inclinação aqui, ó, da linha. A temperatura diminuiu, então deve ter ido de 28 para 27 graus. Se a temperatura diminuiu, ele vai poder plantar a flor dele em novembro? Não. Por quê? Porque a temperatura tem que aumentar, tem que ter um leve aumento menor que 5 graus. Beleza? Sobra aqui janeiro e fevereiro, então. Se a gente olhar os meses de janeiro para fevereiro, a temperatura está aumentando? Sim, a temperatura está indo aqui em torno de 26 para cerca de 27 graus, né? Então, aumentou a temperatura. Atende o critério dele para plantar a flor? Atende. Então, provavelmente a resposta é janeiro. Vamos só confirmar se não é fevereiro. E de fevereiro para março, a temperatura aumentou ou diminuiu? A temperatura diminuiu, né? Então, passou aqui, ó, de 27 para quase 26, né? Um pouquinho menos, talvez. Então, se a temperatura diminuiu, ele pode plantar em fevereiro? Não, não pode plantar em fevereiro. Beleza? Então, qual foi o mês que sobrou? Foi o mês de janeiro. Essa era a resposta da questão, simples assim, a letra A. Entendido? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixa aqui embaixo suas dúvidas nos comentários. Se acertou a questão, deixa o joinha. Se entendeu a explicação, deixa o joinha. Compartilhe o vídeo, por favor, compartilhe o vídeo no Facebook, por exemplo. Tá? E se quiser se inscrever no canal, clica aqui nesse bonequinho que está aqui do lado que vai aparecer o link para você se inscrever. Beleza? É isso. Até a próxima.